dias, boa tarde, professora. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jenny Kelly. Estarei juntamente com meus colegas de equipe falando sobre a sociolinguística. Estaremos abordando pontos importantes como o conceito, objetivos, correntes. Espero que vocês gostem da nossa apresentação e que fique tudo muito bem claro. De início, vou começar falando sobre a língua, cultura e sociedade. Não podemos citar de forma isolada esses principais conceitos aqui existentes dentro da sociolinguística. Até porque a língua é o meio pelo qual o homem expressa as suas ideias, as da sua geração, e não deixa de ser o retrato do seu tempo. Então a língua, ela vem acompanhando a cultura, ela vem acompanhando a sociedade, ela vem acompanhando esse desenvolvimento. Ou seja, a língua, ela está em constante evolução, modificação. Ela não é estática, ela não é linear. Pelo contrário, ela é flexível, ela é variável. A língua, ela é um instrumento privilegiado da projeção da cultura de um povo. Ou seja, a língua, ela diz muito sobre a sociedade, a cultura a qual o indivíduo está inserido. Ela não deixa de levar em consideração o contexto social a qual aquele sujeito está inserido, né? É como se fosse assim a identidade, né? A identidade daquela pessoa através da língua. Outro ponto também importante dentro da sociolinguística é que as mudanças sociais produzem mudanças na língua. Ou seja, no decorrer do tempo, o ser humano, o indivíduo, ele está ali em constante mudança, né? E aí essas mudanças ocorrentes, elas vão desencadeando mudanças também na forma de falar, ou seja, na língua. Até porque a língua é uma instituição social. Então, assim, os objetivos da sociolinguística é entender quais são os principais fatores que mostram sobre a fixação do campo de estudos da sociolinguística. O objeto de estudo da sociolinguística é estudar a variação linguística. Então, assim, tem um conjunto de fatores definidos que eu vou estar citando para vocês. São 4 fatores e que tem uma relação muito grande dentro dessa diversidade existente, para que a gente possa entender um pouquinho. A primeira é a identidade social do falante ou do emissor. Ou seja, os status do falante, né, tem uma consideração muito grande, né, dentro da linguagem. Ou seja, assim, cada um tem a sua forma de falar, né? E a gente consegue observar isso no contato entre as pessoas, né? Por exemplo, a forma como um advogado fala, a forma como um médico fala, né? A gente consegue observar que tem a ver com os status social do falante. Já o segundo ponto é a identidade social do receptor ou do ouvinte, que também faz muita diferença, porque assim a forma como ele vai compreender, né, a forma que ele vai entender a linguagem passada. Também um outro ponto importante é o contexto social, né? A gente sabe que existem diferenças, né, entre as formas, né, de fala formal e não formal, né? Existe uma diversidade muito grande. Não é que estejam erradas, né? A gente sabe que cada uma delas ela deve ser usada de maneira correta e também é levada em consideração. E também o julgamento social distinto, né? Às vezes, por uma pessoa falar de uma forma diferenciada, né? Alguém tem aquele olhar assim, tipo, poxa, aqui fulano tá falando isso, tá falando errado, né? Mas ali é porque está inserido dentro do contexto em que aquela pessoa, né, vive, né? Então, assim, às vezes há um choque, né, de realidade, porque é algo tido como
errado, né, para outra pessoa que está ouvindo aquela mensagem. Boa tarde, Pro, boa tarde, colegas. Eu vou falar um pouco sobre William Labov e a sociolinguística e o recorte da variação linguística. Para iniciar, William Labov ele é um linguista estadunidense e é considerado o fundador da sociolinguística. A sociolinguística ela surge com a necessidade de um estudo onde relacione-se a língua e o sujeito. Já vimos isso no estruturalismo de Saussure. Deixar a fala de lado porque existem fatores extralinguísticos. Os fatores extralinguísticos são todos os aspectos que envolvem fatores sociais e contextuais. O extralinguístico envolve as questões de fala, interesse, questões emocionais, socioculturais, e não era necessário que esses aspectos viessem a ser mostrados para a descrição da língua como sistema, ou seja, como a língua é. A sociolinguística ela ganha notoriedade a partir dos trabalhos de William Labov, num congresso na Universidade da Califórnia em 1964. Labov é um linguista estadunidense que publicou vários trabalhos na área da sociolinguística e desenvolveu a teoria variacionista, que mostra os aspectos sociais, sexo, idade, classe social. No Brasil, a linguística ela ganha destaque na área da sociolinguística com duas referências que eu trago aqui para vocês, que é o Luiz Antônio Marus e o Geno Preste. A sociolinguística ela tem vários aspectos trazidos por William Labov da teoria variacionista. A teoria variacionista resulta a variação linguística, que são os aspectos da língua que podem ser descritos através da variação conforme região, sexo, classe social, idade e etc. A variação linguística é a forma como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Dentro da variação linguística, podemos observar a variação geográfica ou diatópica, a variação diafásica, a variação diastrática e a variação diastrática ou diacrônica. A variação diastrática ou diatópica, ela nos traz, na verdade, questões de regionalidade. Não somente isso, mas um exemplo, macaxeira, aipim, mandioca, são palavras utilizadas para uma mesma referência, para uma mesma raiz, e ela varia de acordo com a região. Assim como pão cacetinho, pão francês, varia muito de acordo com a região. Assim como algumas palavras que são usadas aqui no Brasil, elas variam de acordo com a diferença da regionalidade com Portugal, por exemplo. Aqui no Brasil nós usamos o aparelho móvel e chamamos de celular. Já em Portugal é telemóvel. Então há essa variação na pronunciação das palavras que no final tem o mesmo objetivo. Ou seja, telefone é telefone, celular é celular, mas lá é visto e pronunciado de uma outra forma. Essa é a variação. Nós também temos a variação diafásica, que ela se relaciona com o contexto comunicativo, ou seja, uma conversa entre amigos, uma conversa com familiares, nós podemos usar a fala, a língua, de uma forma mais informal, mas um texto acadêmico, um texto redigido, um texto lido, uma dissertação acadêmica, a apresentação de um TCC, nós objetivamos e usamos a fala, a pronúncia, a escrita de uma forma mais, como é que eu posso dizer, formal, vamos dizer assim. Também temos a variação diastrática, que ela acontece de acordo com a convivência entre grupos sociais, ou seja, a forma de falar muda. Um exemplo, o grupo de surfistas, eles têm uma forma de falar, uma forma de comunicação entre eles, que para um outro determinado grupo pode ficar um pouco diferente a entender a forma que eles estão se comunicando. Assim como os médicos, eles têm os jargões deles dentro da medicina, que diagnosticou um paciente com BK. BK quer dizer um paciente tuberculoso. Assim também como os jornalistas, eles têm essa forma de falar entre eles. Então, a variação diastrática, ela nos remete a isso, essa questão de
da convivência. A variação ela acontece de acordo com a convivência em grupos sociais. Nós também temos a variação histórica ou a diacrônica, que são as variações que ocorrem em períodos históricos. E um exemplo que me chamou bastante atenção é a palavra embora, que no século XIX ela era pronunciada da seguinte forma, em boa hora. E no século seguinte, no século XX, ela foi reduzida e ela é dita dessa forma, embora. E que hoje, no século XXI, nós já vemos uma outra redução, que é o bora. Assim também como há alguns anos atrás a palavra voz me ser era muito utilizada, vá-se ser, que hoje nós utilizamos o você. Então, a variação histórica diacrônica ela traz essa questão do período histórico que era utilizado aquela palavra. E assim eu trago a minha contribuição e passo para o próximo colega. Boa tarde, meu nome é Taliane e agora eu vou falar um pouco sobre as variedades linguísticas e a estrutura social e o preconceito linguístico. Bom, em toda a comunidade de fala existem variações linguísticas e um dos motivos de ocorrer essas variações é a estrutura social que o indivíduo está inserido. E com isso, muitas vezes, ocorre o pensamento de que uma língua é superior ou tem mais prestígio sobre outra. Guiné fala sobre isso quando ele diz que uma variedade linguística vale o que valem seus falantes dentro da sociedade. Ou seja, uma pessoa rica, por exemplo, que utiliza a norma padrão culta e como também utiliza construções frasais mais complexas e um vocabulário mais elaborado, geralmente terão mais prestígio do que uma pessoa pobre, que não faz o uso da norma padrão, nem possui um vocabulário tão elaborado assim. E sim um vocabulário mais simples, cheio de expressões culturais e gírias. Eu vou passar uma tabela para explicar melhor essa questão das diferenças entre a norma padrão e a norma não padrão. Variedade padrão. Maior preocupação com a pronúncia. Nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para, está. Variedade não padrão. Pronúncia simplificada de palavras e expressões. Nós, vocês, tá bom, não vou, tá, pra. Variedade padrão. Predominância do uso da forma nós. Exemplo, nós sempre lutamos muito. Variedade não padrão. Uso da expressão a gente no lugar de nós. Exemplo, a gente sempre lutou muito. Variedade padrão. Utilização das marcas de concordância. Exemplo, os meninos vão bem. Variedade não padrão. Não utilização de marcas de concordância. Exemplo, os meninos vai bem. Variedade padrão. Mais uniformidade no uso das pessoas do discurso. Exemplo, você sabe que o enganam. Variedade não padrão. Mistura de pessoas gramaticais. Exemplo, você sabe que te enganam. Mesmo que a norma padrão culta seja considerada mais correta em questões de construções gramaticais, ela não é superior a nenhuma variação linguística. Como também o que é considerado padrão, norma culta hoje, pode não ser amanhã. Da mesma forma o que não é padrão hoje pode se tornar ser. Por exemplo, se eu falar frecha, depois, primeiramente, de acordo com a norma padrão culta, seria considerado errado. Mas, alguns anos atrás, isso era considerado correto na norma padrão. Inclusive, algumas dessas palavras foram encontradas em registros da Carta de Pero Vaz de Caminhas em 1500. A língua é uma construção histórica, é um produto histórico, como também é do presente. Ela não é homogênea, não é estática, como também ela se adequa a partir da comunidade que a utiliza. Existe falar certo ou errado? Para algumas pessoas, sim. Mesmo com a grande variedade linguística que nós vimos, que ocorre em decorrência de vários fatores,
Ainda existem pessoas que acreditam que a sua língua, o seu falar, é o único correto, que é o superior aos demais. E aí, com esse pensamento, surge o preconceito linguístico, que é a não aceitação dessa variedade. Uma das regiões do Brasil que mais sofre com o preconceito linguístico é o Nordeste. Por muitos sulistas, o dialeto nordestino é considerado como feio, chulo, errado, e isso acaba por discriminar e desrespeitar toda a formação cultural da região. O Brasil é um país muito diverso e essa diversidade implica diretamente no falar de região para região. Outro dialeto que sofre muito preconceito aqui no Brasil é o dialeto caipira. Eu vou colocar uma tirinha para poder explicar melhor essa questão. O que você falou, Chico? Que faço questão de ir à escola hoje. Afinal, será meu dia de triunfo. Fio, você nunca falou assim. Óbvio, eu era um reles ignorante, mas agora a luz da sabedoria iluminou a minha mente. Milagre, milagre! Nosso Fio virou um gênio. Viu só, Fio? Como foi bom nós ter ponhado você para estudar? Ah, e por falar nisso, tomem. Para que é isso, Filho de Deus? Para que os senhores estudem, é claro. Um gênio como eu não pode ter genitores que falem tudo errado. Seria uma vergonha. Quero que leiam tudo isso e saibam tudo na ponta da língua. Acredito que todo mundo conheça o Chico Bento. Ele é um personagem da historinha da Turma da Mônica e é caracterizado por utilizar o dialeto caipira. Eu coloquei apenas um trecho da historinha, mas no começo ele estava muito chateado, porque na escola seus colegas estavam rindo dele por ele não saber falar direito. Então ele se empenhou, ele pegou um dicionário e decidiu que ele falaria corretamente. Quando ele conseguiu, quando ele aprendeu a falar na norma culta, ele passou a enxergar a linguagem dos seus pais como algo feio, errado, e que causaria vergonha a ele, como também passou a corrigir os seus colegas em sala de aula. Tudo que os colegas falavam, ele corrigia. Essa tirinha serve para nos mostrar a importância de se trabalhar sociolinguística na sala de aula, principalmente no ensino fundamental 1. O professor pode trabalhar de diversas formas essa temática, com textos, vídeos, apresentações orais, inclusive trabalhar os vídeos do próprio Chico Bento, que é muito utilizado nessas questões de variação linguística. Isso serve para que o aluno saiba que existe essa diferença e que isso é perfeitamente normal. E eles também não sintam vergonha dessa forma de falar e também não menosprezem o falar de outros, não pratiquem o preconceito linguístico. O professor precisa salientar também para a importância da adequação da fala em alguns momentos. Por exemplo, em situações formais, é recomendado que utilize mais a norma padrão, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma fala em público, como uma palestra, quando se dirigir a alguma autoridade. E existem também os momentos mais informais, como conversa com os amigos, reunião em família, e que permite um afrouxamento da fala, e pode se utilizar de gírias e expressões. Com isso, percebemos que feio e errado é o preconceito. O preconceito de quem se julga superior apenas por falar dentro de uma norma padrão e por desconsiderar expressões culturais e formações gramaticais que só ajudam para o enriquecimento cultural de um país. Bom, agora que meus colegas já apresentaram os principais conceitos da sociolinguística, irei falar das suas 3 correntes, sendo elas a pesquisa variacionista, a sociolinguística interacional e a sociolinguística educacional. Talvez essa a principal corrente para nós que somos estudantes de pedagogia. A sociolinguística variacionista vai utilizar a pesquisa para mostrar a evolução de uma língua dentro de uma sociedade.
A intenção é provar que há diferentes maneiras de utilizar a mesma língua dentro do mesmo contexto social. Isso vai depender dos seus falantes. Falante esse que pode ter idade, sexo, cultura diferente. Muito se fala na variação linguística dentro das regiões, né? Por exemplo, aqui do Brasil, nós temos frutas, alguns objetos, entre outras coisas, que possuem nomes diferentes a depender da região que você está localizado. Um desses exemplos é a tangerina, que em muitos locais é chamada de bergamota ou até mesmo de mexerica. Então, essa pesquisa não utiliza apenas da variação linguística regional, também utiliza da variação linguística nas formas de tratamento entre as pessoas. Então, pode depender da idade, sexo ou até mesmo da cultura. A sociolinguística interacional vai trabalhar a variação da língua a depender do seu contexto social que está inserido. Diferente da sociolinguística variacionista, a interacional vai utilizar o mesmo objeto, no caso, uma pessoa, dentro de situações diferentes. Um exemplo, o professor. Dentro da sala de aula, o professor tem um comportamento totalmente diferente que ele vai ter em casa. Ele tem a intencionalidade de um comportamento dentro da sala de aula. Então, aquela postura não muda. A postura só vai mudar quando ele muda de lugar, ou seja, dentro de casa, por exemplo. Ele não vai ter o mesmo comportamento que ele teria dentro de uma sala de aula. Então, a sociolinguística educacional, ela vai procurar priorizar o ensino formal da língua portuguesa nas séries iniciais, mas trabalhar a língua portuguesa sem deixar de trabalhar também as variações linguísticas. Então, tudo isso que a gente viu até agora no nosso trabalho será trabalhado dentro da sala de aula para que possamos entender essa variação, principalmente da nossa língua portuguesa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aqui encerra a nossa apresentação. Muito obrigada!